Oi pessoal, hoje vamos trabalhar um pouquinho aqui com o capítulo da pós-história, né, do Willem Flusser, intitulado Nosso Ritmo. Bom, como outros aqui que a gente está trabalhando desse livro, é bastante central e muito importante aí para toda a armação aí, para todo o arcabouço da filosofia da comunicação do Flusser, né? E o ponto de partida dele é o que o Flusser chama de sincronização dos aparelhos, né? Nós já vimos aí o conceito de aparelho e a centralidade dele na obra do Flusser, né? E o ponto de partida aqui é mostrar como que nesse mega aparelho em que vai se tornando a sociedade pós-histórica, como ele diz, é, os aparelhos individuais, vamos dizer assim, são sincronizados, né? Então, eu cito aqui o trecho que ele diz: os aparelhos que nos programam são sincronizados. Por exemplo, o aparelho de transporte é sincronizado com o aparelho industrial e o aparelho administrativo com o de divertimento. Tal sincronização é o ritmo que marca a nossa vida. Aí a gente entende, né, porque que esse capítulo chama Nosso Ritmo, né? E ele começa depois falando, né, de que é uma coisa muito importante aí, uma intuição que ele tem interessante do capítulo, da refuncionalização dos espaços públicos ao longo da história, desde a antiguidade até a contemporaneidade, né? Então ele diz o seguinte: na cidade clássica cabia a basílica, papel decisivo, e sob forma modificada continua ela a funcionar na situação atual, embora radicalmente transcodada, né? O Flusser usa bastante, quer dizer, na época que ele escreve isso não existia essa linguagem tecnológica que a gente usa hoje habitualmente, né, como transcodificar, alguma coisa assim, né, você mudar, por exemplo, num sistema de geração de imagem, num outro sistema e tal, chama-se transcodificação. Então ele usa o termo transcodar, que não é dicionarizado, mas a gente entende o que ele quer dizer com isso, né? Essa questão, eu até fiz um diagrama para mostrar como é que é interessante o modo pelo qual ele pensa essa refuncionalização do espaço público, né, desde da praça, do mercado na antiguidade até atualmente, né? Então, em relação a isso, né, essa refuncionalização do espaço público, ele diz, né, que a basílica, e quando ele fala basílica, ele está falando num espaço em geral coberto de cúpula. Essa questão da cúpula, depois eu vou dizer alguma coisa sobre isso. Então ele fala: no início servia de mercado, isto é, de espaço público destinado à troca de bens e ideias, de espaço dialógico. Mais tarde foi transformado em templo, isto é, em espaço destinado à contemplação dos ídolos de ideias imutáveis, em espaço teórico. Mais tarde ainda foi transformada em igreja, isto é, em espaço destinado à contemplação no sentido cristão do termo. A basílica tinha, pois, duas funções sucessivas, a política e a teórica. Fim de citação. Então, essa é uma ideia interessante, eu acho que ela fica mais clara aqui no diagrama, a partir do diagrama que eu fiz, que é interessante porque em outros textos ele fala, em vez de ele falar na basílica como esse paradigma, digamos, do espaço público na antiguidade, ele fala da ágora, né, grega, da praça do mercado na Grécia Antiga, né? Então o diagrama que eu fiz foi o seguinte: a praça do mercado, né, da antiguidade. Vou chegar para cá para vocês poderem ver todo o diagrama aqui. E nessa praça do mercado era onde se realizava o comércio de bens materiais e de ideias, né? Como já foi dito também no trecho citado, né? Então era um espaço público em que as pessoas se juntavam, né? Para, digamos, satisfazer interesses diversos, né? Isso na antiguidade. Na Idade Média, esse mesmo espaço desempenhado anteriormente pela Basílica ou pela Ágora, se quiser, pela Praça do Mercado, passa a ser desempenhado
pela basílica, no sentido, no outro texto em que o Flusser aborda esse tema, ele fala que a Praça do Mercado, quando ela foi coberta com uma cúpula pela primeira vez, ela virou basílica. Então a ideia é essa, né? É um espaço teórico, né, no sentido de teorem, que ele fala, né, de contemplação, da palavra grega, teorem, né? E é um espaço onde as pessoas também se aglomeravam, né? Mas era coberto agora com uma cúpula, né? Na contemporaneidade, interessantemente, o Flusser diz que o shopping center é que desempenha esse papel, né? Anteriormente desempenhado a princípio pela Praça do Mercado, depois pela Basílica, né? E o supermercado, desculpem, o shopping center, ele sempre possui, né, um supermercado e um cinema, né? E essa polaridade supermercado e cinema é muito importante aí para o esquema que o Flusser propõe. Então, mais uma vez, as pessoas se ajuntam ali, né? Mas elas estão confinadas, né? E o Flusser até observa numa passagem que, analogicamente à Basílica, né, a arquitetura de muitos shopping centers evocam, né, esse parentesco que existe, né, com a Basílica, na medida em que muitos deles têm cúpulas, né, de modo semelhante aí à Basílica, né. Então vamos trabalhar um pouco, né, que é uma coisa muito central, talvez a coisa mais central do texto, essa relação aí mútua, vamos dizer, de cinema e supermercado, né? Eu vou citando aqui, ele diz: na situação atual, as duas funções da basílica foram recodadas, seria recodificadas, né? Embora a sua estrutura, a de espaço coberta de cúpula, tenha sido conservada. Faz referência aí à arquitetura dos shopping centers, né? Trata-se do supermercado, o qual simula espaço político, e do cinema, que simula espaço teórico, e ambos são sincronizados, dentro do espírito do que ele tinha dito, né, da sincronização dos aparelhos, né? Então, aqui é muito interessante que ele procede assim fenomenologicamente, por assim dizer, não é? Eu vou ler o trecho aqui e comento, vocês vão ver como é que é interessante, né, o tipo de simetria que ele estabelece, né, entre o supermercado por um lado e o cinema por outro, ambos fazendo parte aí da arquitetura do shopping center, né, da disposição do layout, né, do shopping center, né. Então ele diz: o supermercado é labirinto composto de mensagens codificadas em imagens, conservas coloridas, garrafas, rótulos, cartazes, e em sons, irradiados por alto-falantes. O labirinto devora os receptores das mensagens. Dispõe ele de entradas amplamente abertas para criar a ilusão de espaço público, de ágora, em polis. Como se o supermercado fosse lugar de trocas, de diálogos, de avaliação de valores. Na realidade, todo diálogo é impossibilitado pelo bombardeio constante de mensagens coloridas e sonoras que preenchem o espaço discursivamente. O supermercado é república fraudulenta. Fim de citação. É interessante porque dá a impressão, como de resto todo o shopping center, dá a impressão de um lugar de esfera pública, vamos dizer assim, não é? Mas, na verdade, né, ele está chamando a atenção para o fato, né, de que ali não é esfera pública, na verdade. É república, né, res pública fraudulenta. Então, prosseguindo aí nessa fenomenologia que ele faz, né, apontando aí para a simetria existente entre o cinema e o supermercado, ele diz o seguinte: o cinema é o lado avesso do supermercado. Sua entrada é a abertura estreita que obriga os que querem participar dos mistérios a fazerem fila. Tais filas são a contrapartida das que se formam nos supermercados. E o óbolo que o futuro receptor da mensagem fílmica sacrifica na entrada é o avesso da moeda que sacrifica na saída do supermercado.
Em compensação, o cinema abre amplamente as suas portas, uma vez terminado o seu programa. Tais portas de saída são a contrapartida das portas de entrada do supermercado. A massa agora programada dos espectadores flui amorfa das saídas para pulverizar-se em partículas individuais, os homens de massa, e recristalizar em forma de fila na saída dos supermercados. Fim de citação. Então aqui é interessante porque ele fala, né, dessa complementariedade, né, de como que são dois, quer dizer, o cinema em certo sentido programa, não é? As pessoas, né, em vias de se tornarem funcionários do aparelho ou já tornadas funcionários do aparelho, né, programa para o consumo no supermercado, e depois do supermercado as pessoas são liberadas, né, para formarem fila de novo na entrada do cinema e por aí vai, né? Então, fazendo um pouco aí a fenomenologia do cinema, ele diz: o cinema é basílica sem janela, caverna. É ele o útero negro, a grande mãe geradora e devoradora. Nele aparecem as sombras. O mito platônico da caverna o descreve, e Platão pode ser tido como o primeiro crítico de cinema. Antes das sombras aparecerem na tela e os sons começarem a falar alto, reina escuridão e silêncio no cinema. De maneira que o cinema cria a ilusão de ser espaço contemplativo destinado à teoria, de teorem, contemplar. Fim de citação. Mas e aqui é interessante porque a gente viu em relação aos modos, né, de discurso, né, que existe uma diferença fundamental entre discurso teatral e discurso anfiteatral, né? Então a gente vai ver que para o Flusser o cinema é uma forma de discurso anfiteatral, enquanto o teatro é, como o próprio nome está dizendo, teatral, né? E então, em relação a essa diferença fundamental, né, o Flusser diz o seguinte, eu cito: o cinema cria a ilusão de ser teatro, mas isso é fraude. O cinema não é estrutura teatral. Não há nele palco com emissor que enfrenta os receptores. Há nele aparelho que projeta mensagens de um emissor ausente. Na realidade, o cinema é um entre os numerosos transmissores de um aparelho anfiteatral da indústria cinematográfica. Fim de citação. E aqui é interessante porque, bom, esse capítulo, né, esse instantâneo, como diz o Flusser, é nosso ritmo, e essa descrição que ele faz, essa fenomenologia entre o supermercado e o cinema, etc., chega muito próximo aí da crítica à cultura de massas, né, que o Adorno e o Horkheimer fazem na Dialética do Esclarecimento, e o Adorno depois nos seus escritos solo também, né? Então é interessante porque o Flusser chega a falar claramente aqui de um processo de reificação, né? Então o próximo slide seria isso, né? Que os espectadores do cinema se reificam. Mais uma vez ele procede aqui um pouco fenomenologicamente, então eu vou ler esse trecho aqui que eu destaquei também, que é muito sintomático, né? E muito eloquente também. Ele diz: a ilusão de tratar-se de teatro é provocada na sua entrada. Lá são emitidas mensagens luminosas e sonoras que seduzem incautos para contemplarem programas. No entanto, é característico do cinema que tais mensagens luminosas piscam. Estão em conluio com os futuros espectadores. Quando estes penetram a caverna, encontram-se em lugar geometricamente ordenado, poltronas, coisas extensas, formando filas, e aritmeticamente adequado. As poltronas são numeradas. Mas ao ocuparem os espectadores as poltronas, não se trata de adequação cartesiana de coisas pensantes a coisas extensas, pois os espectadores sentados se transformam eles próprios em coisas extensas.
ao permitirem as sombras gigantescas na tela e as vibrações sonoras que enchem o espaço as manipularem. Fim de citação. Então é bem assim, quer dizer, ele fenomenologicamente mostra um pouco como é que seria o processo de reificação, né? Não se trata que quando os espectadores assumem os seus lugares aí nas poltronas do cinema, eles deixam de ser coisas pensantes para se tornarem coisas extensas também, se reificarem, né? A reificação é isso, é sinônimo de coisificação, né? De seres humanos, de consciências, né? E aqui é interessante porque no próximo trecho que eu destaquei aqui, o Flusser fala uma coisa muito interessante que me evocou aí uma citação muito famosa do Petrônio, em latim, que diz o seguinte: mundus vult decipi, ergo decipiator, que quer dizer, o mundo quer ser enganado, então que se engane, que se deixe enganar, né? Essa citação não está aí no capítulo do Flusser não, mas poderia muito bem estar. Curiosamente é uma citação que o Adorno faz também numa certa altura na sua teoria estética. Mas então vamos ver como é que é essa questão, né, desses espectadores do cinema tendo se tornado coisas, não é? Se deixarem quase que voluntariamente, né, praticamente voluntariamente se enganar, né? Então ele diz: os receptores estão conscientes da fraude ótica da qual são vítimas, já que conhecem mais ou menos bem a função do aparelho, possuem miniaturas em casa. Não obstante, se viram a cabeça em direção ao projetor, não é para libertar-se de ilusão, mas o fazem zangados se o aparelho funcionar mal e as sombras saltarem em vez de se movimentarem suavemente. Na sequência ele diz: como podem colaborar os manipulados em grau tão alto com o aparelho que os transforma em objetos? Como podem colaborar em grau tão alto com seu próprio aniquilamento enquanto sujeitos? E na sequência ele diz: não é verdade que os espectadores não se rebelam porque não podem. Verdade é que não se rebelam porque não querem. O seu comportamento prova que querem ser enganados. Com efeito, tal desejo de ser enganado é o consenso da sociedade de massa. Não existisse tal consenso, não seria compreensível o totalitarismo aparelhístico que está se preparando, né? Então é uma coisa, né, uma ideia muito forte aí que merece ser discutida, né? Em que medida realmente, eu não vou dizer que toda a população, mas uma parte considerável da população parece que quer realmente ser enganada, está pedindo para ser enganada, né? E efetivamente é enganada, porque sempre há interesses muito fortes, né, por trás de um processo qualquer de enganação, né? E uma outra ideia bastante interessante aqui, já caminhando até para o fim da minha exposição, é que o Flusser diz que é diferente o tipo de fé que alguém tem, uma fé religiosa, dessa vontade de ser enganado. Na verdade, a gente está acostumado a pensar, né, que muitas vezes a fé é um veículo de enganação. O Flusser não acha isso, não. Ele acha que a fé religiosa é uma coisa que é muito interna do sujeito, que parte de dentro, etc. E que, pelo contrário, ele até usa o termo muito consagrado aí pelo existencialismo, né, sartreano principalmente, má fé. Ele diz que essa vontade de se deixar ser enganado é pura má fé do público em geral, vamos dizer assim, né? Então eu cito aqui esse trecho. Os espectadores do cinema ocupam, quanto às sombras que se movimentam na tela, a posição oposta à ocupada pelos espectadores de teatro de sombras malaio. Sabem perfeitamente que as sombras são ilusórias, mas aceitam tal ilusão a despeito do seu conhecimento. Creem nas sombras de má fé, deliberadamente. O cinema funciona para eles como magia de segundo grau, magia artificial
deliberada. Os mitos que o cinema projeta são mitos deliberadamente programados e recebidos na consciência de tal deliberação mitificante. Não é, pois, correto afirmar-se do cinema que é instrumento alienante. O cinema, como todos os nossos média, mitificam graças a um conluio consciente entre os emissores e os receptores das mensagens. Então é algo bastante, fim de citação, é algo bastante enfático aí que o Flusser diz, é algo, mais alguma coisa para a gente discutir, não é mesmo? Então, a conclusão, né, que o Flusser chega, né, e já encaminhando aqui para o final, né, da minha exposição e também do conteúdo aí desse capítulo, mas então ele diz: o supermercado e o cinema formam as duas asas de um ventilador que insufla na massa o movimento do progresso. No cinema, a massa é programada para comportamento consumidor no supermercado, e do supermercado, a massa é solta para reprogramar-se no cinema. A cultura de massa é explicável apenas pelo seu input e seu output, pelos programas que nela são alimentados e pelo comportamento que disto resulta. Os programas cinematográficos são a velha história que é sempre nova. São variações repetitivas de sempre os mesmos temas, porque são recodificações pós-históricas da história que lhes serve de pretexto. Permutam os elementos da história, são jogos. Né? Então, tudo aquilo que a gente viu, né, em relação ao jogo, né, reaparece aqui também, né, nessa relação aí, e dessa programação, né, pelos aparelhos, no sentido de, a partir da história, gerar, digamos, pós-história. Né? E o fato, né, quer dizer, dos programas, né, por exemplo, né, da cultura de massa, serem sempre reciclagens de elementos que já eram conhecidos, que datam, digamos, do período tipicamente histórico. Né? Então, a indústria da cultura de massas, ela faz um pouco esse papel de transcodificar, né, elementos históricos em elementos muito fortemente pós-históricos. Né? Tem um trechinho aqui ainda que eu gostaria de citar. Ele diz: de modo que o ritmo de vida em sociedade de massa é manifestação do eterno retorno do sempre idêntico como vontade do poder, no sentido anti-nietzscheano. Fim de citação. Aqui é interessante, não é, porque o Nietzsche ele se refere à ideia do eterno retorno como algo positivo, algo ligado à força do desejo, alguma coisa dessa ordem. Né? E o Flusser está falando de um processo muito crasso, digamos, de alienação, né? Que, como ele sugere aqui, seria um conluio realmente aí entre os manipuladores e os manipulados. Né? Então é por isso que ele fala que é um sentido anti-nietzscheano. Né? E como é frequente aí no livro Pós-História, né, 20 instantâneos, um modo de usar, ele termina com uma nota assim um pouco esperançosa, mas é sempre no sentido de, enfim, de uma ruptura em relação à qual ele não explica muito, né? Não diz muito como ela aconteceria, mas enfim, ele conclama, digamos, a necessidade, né, de uma conscientização em relação a esse movimento mecânico, né, dos aparelhos. Então, né, a rubrica aqui seria que a esperança, né, a única esperança seria a conscientização da estupidez dos aparelhos. Né? Então, um dos trechos que eu gostaria de citar, ele diz: o supermercado e o cinema são asas de apenas um dos numerosos ventiladores que nos inspiram, de apenas um dos numerosos moinhos de vento que giram sobre as nossas cabeças. Tal giração, de mais em mais autônoma de interferência humana, nos vai moendo em farinha amorfa a todos. Logo depois dessa citação ele fala: bom, se a gente quiser com a cara e a coragem combater
esses moinhos de vento, né? Então isso é puro quixotismo, né? Mas por outro lado ele fala também nisso, né? A única esperança em tal situação é a conscientização da estupidez absurda da rotação automática que nos propele, a conscientização do fato que, por detrás da rotação, não se esconde literalmente nada, que a rotação absurda que é a realidade do mundo dos aparelhos. Fim de citação. E com isso, então, eu encerro aqui a minha exposição sobre esse capítulo, né? Nosso ritmo, e fico por aqui hoje. Então, um abraço para todo mundo e até breve.